Sejam muito bem-vindos ao meu canal Adson Ferreira TV, onde hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre a morte do Salvador Jesus Cristo e sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a ressurreição, onde alguns membros da igreja de Corinto estavam ensinando que não havia ressurreição. E Paulo fala que, se não há ressurreição, a nossa fé, ela é vã, ela não serve para nada. Nós vamos começar lendo o capítulo de Coríntios, capítulo 15, vamos começar lendo aí do verso 1 ao verso 34 e depois do verso 53 ao 58. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like e se não é inscrito, se inscreve no canal. Então nós vamos ler e vamos analisando. Então vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Afinal, ele se apresentou bem depois ao apóstolo Paulo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Eu amo essa humildade que o apóstolo Paulo ele passa para nós na leitura das Escrituras. Eu amo isso, ele reconhecer que ele não é nada comparado ao Salvador Jesus Cristo. Continuando, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, vejam que mesmo pessoas pertencentes à igreja do Salvador Jesus Cristo lá em Coríntio, mesmo elas sendo membros pertencentes à igreja, elas eram descrentes, não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo fala aqui, né? Então se Cristo não ressuscitou, então tanto é vã a pregação que ele estava dando lá da palavra, falando sobre a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, como também era vã a fé. E ele continua. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E não fazia sentido. Se não cremos na ressurreição, então para que toda a batalha que eles estavam tendo aqui, o povo de Coríntio, até nós mesmos hoje atualmente, né? Nós sacrificamos a nossa carne, nos arrependemos dos nossos pecados, passamos pelas águas do batismo, estamos aí no plano de salvação do Salvador Jesus Cristo, renovando os nossos convênios todos os domingos na igreja,
fazendo o nosso trabalho de templo e história da família. Então, para que tudo isso se não há ressurreição? Como diz a história, então deveríamos viver como se não houvesse amanhã, não é verdade? E Paulo continua aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O primeiro. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? O batismo pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí vem a comprovação do batismo pelos mortos, a prova de que se fazia o batismo pelos mortos já naquela época. E a pergunta de Paulo, então se não há ressurreição, por que fazer o batismo pelos mortos? Por que ajudar os nossos antepassados se não existe a ressurreição? E ele pergunta, e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Naquela época lá era bronca, hein? Ser um cristão. Perseguição, morte, apedrejamento. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se nós não ressuscitamos, então por que se preocupar em seguir o Salvador Jesus Cristo ao Pai Celestial? Se a nossa vida seria só essa aqui. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é a pura verdade. Uma má conversa, ela vai corromper o bom costume, o bom hábito. Aquelas pessoas que elas não têm, elas não seguem a mesma doutrina que a nossa, e com certeza isso vai acontecer delas irem contra os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Elas podem corromper, podem nos corromper, então devemos ter muito cuidado. Eu não estou querendo dizer aqui que você tenha que se afastar de amizades que seja fora da igreja, que não seja membro da igreja, mas você tem que ser forte, tem que ter convicção no que você acredita e também tem que deixar claro para a pessoa que ela tem que respeitar o que você acredita, na sua crença. Você tem que lutar pelo Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Ou seja, você tem que ser o exemplo, Porque ainda hoje muitas pessoas ainda não têm o conhecimento perfeito, elas ainda não têm a plenitude, elas não sabem sobre a plenitude do Evangelho do Salvador Jesus Cristo, as Escrituras do Salvador Jesus Cristo. Elas ainda rejeitam o livro de Mórmon, elas ainda rejeitam o livro de Doutrina e Convênios, a pérola de grande valor. Nós temos tudo isso. Então essas pessoas elas ainda não têm o conhecimento completo de Deus, do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo. E nós também não, mas nós temos mais Escrituras, nós temos a nossa igreja, que é guiada por revelação, nós temos o profeta, nós temos os apóstolos, conforme a igreja primitiva, aqui da época
que nós estamos lendo aqui do apóstolo Paulo. E o Pai Celestial, ele nos ama muito por ter nos revelado todas essas coisas e por nós estarmos fazendo parte da sua igreja. Mas infelizmente muitos ainda não aceitaram, muitos não têm conhecimento sobre Deus. E cabe a nós, compartilharmos essas verdades do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. E Paulo continua aqui no 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então Paulo, ele finaliza esse capítulo 15, exortando, aconselhando os irmãos a serem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Devemos estar sempre envolvidos na obra do Senhor, sem vacilar. E isso vai nos fortalecer. Nós temos que ser guerreiros, servos do Pai Celestial, e não temos vergonha de proclamar o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar este assunto com algumas escrituras do livro de Mórmon, também do livro de Doutrina e Convênios, aonde esses ensinamentos ficaram bem mais claros. Afinal, como eu gosto de falar, um completa o outro, as escrituras da Bíblia, junto com o livro de Mórmon, junto com Doutrina e Convênios. E para que esse estudo aqui fique mais completo, nós vamos nos aprofundar mais aqui com a leitura do livro de Mórmon, começando lá em 2 Nef, no capítulo 9, no verso 6 ao 19. E vamos lá. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição. E a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. E quando ele fala aqui, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor, isso mostra que nós já estivemos com o Pai Celestial na nossa pré-existência. Isso é incrível, cara. Que ensinamento. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra para não mais se levantar. A sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. Pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais se levantar. Então aqui o livro de Mórmon é muito claro, falando que se não houvesse a ressurreição, os nossos espíritos estariam à mercê do anjo caído, do diabo. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras em miséria. Por quê? Porque não ia haver, nós não íamos ter a chance de nos arrependermos, nós não teríamos a chance de sermos julgados pelos nossos pecados. Então nós nos tornaríamos igual ao diabo, como ele mesmo.
Sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas das trevas. Ó quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é a física, libertará seus mortos. Essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos. E o inferno deverá libertar seus espíritos cativos. E a sepultura deverá libertar seus corpos cativos. E o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro. E é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Ó quão grande é o plano de nosso Deus, porque por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos e a sepultura, libertar os corpos dos justos. E o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, o conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza e nossa nudez, e os justos terão o conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E acontecerá que quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. E certamente como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse-o, e é sua eterna palavra, a qual não pode passar, os justos ainda serão justos, e os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. Ó, a grandiosidade e a justiça de nosso Deus, porque Ele executa todas as suas palavras e elas saíram-lhe da boca, e a sua lei deve ser cumprida. Mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo. E sua alegria será completa para sempre. Ó quão grande é a misericórdia de nosso Deus, o Santo de Israel, porque liberta seus santos daquele horrível monstro, o diabo, e da morte e do inferno, e daquele lago de fogo e enxofre que é tormento sem fim. Eu queria poder continuar lendo as outras escrituras, mas aí o vídeo ele vai ficar muito longo. Mas só isso aqui eu acho que deu para vocês compreenderem bem como que funciona a ressurreição. O capítulo aqui de 2 Nefe, ele é muito claro sobre o que vai acontecer com todos nós, como que vai ser os eventos finais quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, onde todos serão ressuscitados e todos serão julgados pelas suas obras. Que possamos ser valentes no Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Que possamos pregar arrependimento para as outras pessoas, para os outros filhos de Deus, para aqueles que ainda não conseguiram abrir os olhos. Então, que possamos ser valentes no Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E eu testifico que Ele vive e que Ele nos ama. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.